Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar com vocês aqui sobre estabelecimento empresarial. É a minha primeira monitoria, então peço a colaboração de todos. E se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, se eu não souber responder, eu respondo para pesquisa e depois eu respondo para vocês. Conversei com o professor Sorrel, ele disse para abordar com vocês o tema sobre trespasse. Então, até chegar em três passos, temos que abordar primeiro o estabelecimento empresarial, o conceito, a diferença entre ponto empresarial e estabelecimento empresarial, ação renovatória e, por último, três passos. Inicialmente, temos o conceito de estabelecimento empresarial como a reunião de bens corpóreos e incorpóreos que eles são destinados a exercer o objeto social. Então, é a reunião de bens que, por exemplo, se você tem um restaurante, a chapa, o fogão, o lugar, o outdoor, a mesa são bens corpóreos. E os bens incorpóreos seriam, por exemplo, a marca, coisas nesse sentido. Essa reunião funciona como o estabelecimento empresarial. O estabelecimento empresarial não se confunde com ponto empresarial, porque ponto empresarial é o local físico ou virtual onde a atividade se desenvolve. Então, se você tiver um ponto empresarial, por exemplo, a loja do centro, em que você tem a sua loja, ou a sua loja virtual, em que você vende as suas peças. O ponto, ele pode integrar o estabelecimento, tendo mais como um elemento, somando ao estabelecimento. Mas ele não é necessariamente o estabelecimento, porque quem for o titular do estabelecimento empresarial não necessariamente é o proprietário do ponto, porque ele pode ser apenas o locatário. Então, o estabelecimento é uma universalidade de bens, é um conjunto de bens. E sobre esse conjunto de bens, quando ocorrer uma venda, esse, essa venda tem um sobrevalor. Esse sobrevalor é chamado de aviamento, conforme a gente vai ver aqui. Aviamento. Opa, vou voltar aqui. O aviamento é a soma dos valores que contribui para a receita daquele lugar. Então, são coisas que não são necessariamente bens, mas são, por exemplo, clientela e freguesia. É importante também entendermos a diferença entre clientela e freguesia, porque clientela são pessoas que gostam daquele lugar, que optam por ir naquele lugar sempre. E freguesia são pessoas que veem oportunidade. Então, por exemplo, estão passando do lado, estão com fome e querem ir no restaurante. Eles não vão necessariamente porque gostam daquele restaurante, eles vão porque é uma oportunidade de ir naquele lugar. Para o arbitramento do aviamento, é necessário levar em consideração a atração de freguesia e clientela, porque é uma qualidade inerente do estabelecimento. Então, dependendo da quantidade de clientes e fregueses que você tem, o seu valor, o seu aviamento pode ser maior. E esse valor, ele é estabelecido pelo próprio alienante, que é quem vende, que faz a venda desse estabelecimento comercial, desse estabelecimento empresarial, desculpa. O estabelecimento empresarial possui naturezas jurídicas diferentes, de acordo com posições doutrinárias. Existe a universalidade de fato, que é o conjunto desses bens que são reunidos pelo empresário ou pela sociedade para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Então, é aquilo que a gente falou, são conjuntos de bens, corpóreos ou incorpóreos. E existe a universalidade de direito, que seria como se a natureza jurídica do estabelecimento fosse um objeto único, unitário, de direitos, e que não poderia ocorrer alienação separada, o que, no caso, a legislação permite. A legislação permite a venda de, por exemplo, bens corpóreos e incorpóreos separadamente. Então, na prática, é a universalidade de fato, que são bens reunidos para o exercício do objeto social.
Agora sobre a alocação do ponto empresarial. Como eu falei para vocês, é diferente ponto empresarial de estabelecimento empresarial. A alocação do ponto empresarial é regida pela Lei de Locações de Imóveis Urbanos, a Lei 8.245 de 91. Ela assegura ao locatário o direito de renovação compulsória, por igual prazo, desde que atendido os seguintes requisitos. Outra coisa, eu deixo aqui para vocês do lado os artigos que eu uso de acordo com por exemplo, a Lei de Locações, eu deixei aqui o artigo e no slide anterior também tinha deixado o artigo. Então, ele estabelece requisitos para você poder ter o direito a ajuizar a ação renovatória, que seria a renovação compulsória. Entre esses requisitos está a locação por fins empresariais, o contrato de locação deve ser escrito com prazo determinado e que o contrato, a soma deles, dê pelo menos 5 anos. Se você tiver um contrato de locação ou mais de um contrato de locação, a soma deles ou ele mesmo deve ser de pelo menos 5 anos. E ele deve estar no mesmo ramo de atividade nos últimos 3 anos. Então, vemos aqui que o contrato de locação ele pode ser pactuado de forma verbal, mas para poder ocorrer a ação renovatória é necessário que esse contrato esteja escrito, é um dos requisitos. E também não faz sentido o locatário querer a ação renovatória se a todo momento ele altera o objeto de sua atividade empresarial. Então, é necessário que ele esteja no mesmo ramo de atividade, que a sua alocação seja para fins empresariais e que o contrato tenha prazo determinado também. É importante destacar isso. Não adianta ter um contrato por prazo indeterminado. Na renovação desse contrato, a lei estabelece o prazo igual ao que foi feito. Então, por exemplo, o contrato tiver prazo de 3 anos, esse 3 anos não, 5 anos, ele vai ser renovado por prazo igual ao contrato, ou seja, 5 anos. Para ajuizar a ação renovatória, exige um período de 1 ano a 6 meses do término de locação. Então, por exemplo, está terminando seu contrato de locação. Você tem 1 ano até o final desse contrato. A partir de 1 ano até os 6 meses do final desse contrato, você pode pedir ajuizar a ação renovatória. O acesso tempóris é um curto espaço de tempo que ocorre entre um contrato e outro, que são chamadas de fases de tratativas. É quando você discute algum termo, tudo que não está de acordo, que as duas partes querem mudar, discutir, enfim. Nesse momento não há um contrato escrito, e esse período não inibe a continuidade do contrato, nem impede o ajuizamento da ação renovatória. Então, durante esse período de tratativas, que chamamos de acesso tempóris, você pode ajuizar uma ação renovatória porque não impede a continuidade do contrato de locação. Vale destacar que no julgamento do recurso especial, foi determinado que o prazo do novo contrato deverá ser de 5 anos, ou seja, o mínimo de tempo legal exigido para a renovação do mesmo é que o contrato objeto da ação seja superior. Opa, gente, me confundi. O prazo do novo contrato deverá ser de 5 anos, ou seja, o mínimo de tempo legal exigido para a renovação, mesmo que o contrato objeto da ação seja de prazo superior. Então, o mínimo para você poder pedir ação renovatória deve ser de 5 anos do seu contrato. Já no dispositivo legal, ele fala que a renovação deverá se dar por prazo igual ao do contrato renovado, que não é o que prevalece na jurisprudência, que a jurisprudência diz que o prazo mínimo deve ser de 5 anos. Desde cumpridos os requisitos, o locatário pode ajuizar sucessivas ações renovatórias. Então, ele ajuizou uma, terminou o contrato, ele pode ajuizar outra. E aqui a gente vai para o trespasse, né, que é alienação do estabelecimento empresarial, que é o foco que o réu pediu para eu dar atenção, que é o que provavelmente vai cobrar na prova de vocês, o que ele cobrou na minha também uma vez.
Essa alienação ocorre entre duas partes, alienante e o adquirente. É importante destacar que alienante é quem vende e adquirente é quem compra. É importante prestar atenção nisso para não confundir os nomes. Realizado esse contrato, realizada a venda entre o alienante e o adquirente, é necessário a efetiva regularização perante terceiros e é necessária a sua verbação à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público mercantil e sua publicação. Ou seja, ocorreu a venda, ocorreu o contrato, assinou. Para poder ser regularizado perante terceiros, é necessário que seja averbado e publicado no registro público de empresas mercantis, no registro público de empresas mercantis, para poder ter validade perante terceiros, senão ele não tem validade. Se o alienante, agora vamos para a parte da dívida, né? Se o alienante possuir dívidas e que com a concretização da venda não possuirá bens o suficiente para saldar suas dívidas, será necessária concordância expressa ou tácita de todos os credores, a fim da validade do mesmo, a fim de fornecer validade ao mesmo. Então, por exemplo, eu vou vender um imóvel para uma pessoa, um imóvel não, um estabelecimento empresarial, vou vender. Se eu possuir dívidas com uma outra pessoa, que não é a mesma que eu vou vender, e se com a venda for percebido que eu não tenho condições de saldar a dívida que eu tenho, é necessário que eu peça a outra pessoa a concordância expressa ou tácita para poder ocorrer os três passos. Desse modo, os credores deverão ser notificados para que respondam em 30 dias se estão de acordo ou não com a alienação do estabelecimento. Em caso de concordância expressa ou tácita, poderá ocorrer o prosseguimento da venda, sem o vício. Então, eles concordando, a venda será de maneira, seguirá o procedimento normal. Em caso de negativa de qualquer credor, algum credor não concordou com a venda, é preciso saldar o credor que se opôs, ou seja, é preciso pagar para ele para que o contrato seja válido, sob pena de ineficácia da alienação, ou seja, a alienação não vai ser eficaz. Eu preciso pagar ele da dívida que eu tenho antes de ocorrer a venda. Então, o adquirente sobre as dívidas, né? O adquirente deverá arcar com todas as dívidas existentes na data da transferência, estando vencidas ou não, desde que devidamente contabilizadas, ficando o alienante responsável com o adquirente de forma solidária pelo prazo de 1 ano. Então, ocorreu a venda. Todas as dívidas existentes na data da transferência, o adquirente deverá arcar. Elas deverão estar devidamente contabilizadas. Deverá ficar o alienante responsável com o adquirente de forma solidária pelo prazo de 1 ano. Então, eu vendi para você um estabelecimento empresarial. Durante esse contrato de 1 ano, durante 1 ano, eu ficarei responsável solidariamente com você perante as dívidas que tiverem sido devidamente contabilizadas. Dessa forma, as dívidas podem ser vincendas ou vencidas. As dívidas vincendas é quando você já fez a dívida, mas ela ainda não venceu. Então, por exemplo, eu fiz uma dívida ontem, 6/10. Eu vendi, ocorreu a venda do estabelecimento empresarial hoje, 7/10. A minha dívida foi devidamente contabilizada e agora ela vai ser, o vencimento dessa dívida dá para dia 6/11, ou seja, no 6 do mês que vem. Então, essa é uma dívida vencida. Desculpa, gente, é uma dívida vencendo. É quando ela já foi a dívida, mas ela ainda não venceu. O prazo vai começar a contar a partir do vencimento dessa dívida, ou seja, o prazo dessa dívida que eu dei exemplo para vocês, o prazo de 1 ano vai começar a correr a partir da data 6/11. E a dívida vencida é quando ela já venceu e o prazo vai começar a contar a partir da publicação do contrato do trespasse na empresa oficial. O contrato deve ser escrito para ter validade perante terceiros, deve ser registrado na junta comercial e publicado no Diário Oficial.
É que eu deixei um momento para dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, acerca do tema, eu vou estar disponível para vocês. Aqui tem o meu telefone também para contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, se alguma parte não ficou bem clara, não ficou muito explicada, eu estarei à disposição de vocês para eventuais dúvidas mesmo. E é isso, agradeço a atenção de todos e muito obrigada.